Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus, sempre com grande alegria trazendo estudos para os irmãos. E hoje nós vamos trazer a segunda parte do estudo sobre as duas testemunhas, tá? Se você não viu a primeira parte, eu te convido a ir lá no canal e ver a primeira parte. Vai estar passando o card aqui em cima e você vai estar podendo aí assistir a primeira parte. É importante que você veja para você entender o contexto, tá bom? É muito importante que você veja esta segunda parte. Lembrando que este vídeo é um vídeo mais panorâmico, tá? Ele não é um vídeo que traga assim tantos detalhes de aprofundamento. Ele vai te dar uma direção, ele vai te dar uma instrução de você passar a entender o que significa este assunto, tá? Então eu convido você a continuar aí conosco no vídeo. Esse é o nosso WhatsApp que está passando aqui. Você pode mandar as suas dúvidas pelo WhatsApp. Eu vou estar respondendo na medida do possível, tá? Não é sempre que eu estou conseguindo responder, porque muitas pessoas me mandam mensagem. Se inscreva no canal que está aparecendo aí na tela também. E acesse as nossas redes sociais, tá bom? Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês. A gente já vai ver esse detalhe aqui, né? Anote o nosso WhatsApp aí, tá? Você pode anotar o nosso WhatsApp aí. Então vamos começar a analisar. Talvez os irmãos estejam notando que aqui atrás está o meu quarto aberto, né? É que aqui a gente tem o ar condicionado e está muito quente aqui. Instalei justamente para poder fazer esses estudos, para não ficar tão quente aqui. Que aqui nessa peça é muito pequena, não tem como colocar. Então eu estou deixando a porta aberta por causa disso, tá? Então os irmãos não se incomodem com esse detalhe. Amém? Então, irmãos, no vídeo passado nós estudamos aqueles textos das duas testemunhas. Está lá o link da apostila, você pode baixar lá. Nós demonstramos alguns textos para demonstrar o que significava duas testemunhas segundo a lei, né, que a gente viu que elas validavam a palavra de Deus, elas testemunhavam e elas faziam uma série de outras coisas que a gente já viu lá naquele vídeo. Mas nesse vídeo em específico nós analisaremos qual vai ser o papel delas especificamente naqueles dias, tá? Nos últimos dias, e também vamos tirar figuras, vamos através de figuras olhar o que essas figuras fizeram e qual o peso que elas vão trazer de realidade para os últimos dias, tá? Então vamos começar por esta apostila que eu tenho aqui. Eu quero agradecer o pessoal do blog Última Trombeta que fez para mim essa apresentação aqui, né? Alguns slides, é claro que eu acrescentei algumas coisas, mas eles foram que fizeram esta apresentação para mim. Então, blog de Última Trombeta eu vou deixar na descrição também, tá? Então, vamos dar uma analisada aqui. Vocês vão ver aqui que vai ter um personagem chamado Zorobabel e um personagem chamado Josué. Por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 3, vai dizer assim: darei poder às minhas duas testemunhas para que profetize durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, né? Tem elas poder para fechar o céu, para que não chova. E aí ele vai dizer uma coisa importante naquele contexto, que as duas testemunhas são os dois castiçais em pé diante de Deus, que é isso aqui, olha só. São dois castiçais em pé diante de Deus, tá? Essa tipificação aqui. São dois castiçais em pé diante de Deus. E também são chamados de quê? Das duas oliveiras. Então, quando Deus ele nos apresenta, irmão, essa alegoria de dois castiçais e de duas oliveiras, a primeira coisa que Deus está querendo falar para nós são links, são ligações de contexto, tá? Ligações de contexto Deus está querendo nos mostrar. E essas duas, primeiramente, que a gente vê aqui, essas duas castiçais em pé diante do Senhor, você vai ter que fazer uma associação lá com as 7 igrejas. Por quê, irmãos? Por que você vai ter que fazer uma associação com as 7 igrejas? Porque nas 7 igrejas, porque você percebe que nas 7 igrejas você vai ter 7 castiçais, 7 lâmpadas ou castiçais, dependendo da tradução. E estas 7 lâmpadas, tá? Você percebe que dentre essas 7 lâmpadas, que são 7 igrejas, você vai perceber que 2 estão irrepreensíveis.
que é a igreja de Esmirna e Filadélfia. Então, é como se aquelas outras castiçais estivessem deitadas, mas estas duas aqui, que está apontando para Esmirna e Filadélfia, você vai ver que elas vão estar em pé diante de Deus, tá? Então, quando você olha para dois castiçais em pé diante de Deus, Deus está ligando você lá com as 7 igrejas, onde vão ter 2 igrejas irrepreensíveis. Então, diante de Deus, aquelas duas estão irrepreensíveis, elas estão de pé. Então, elas são o quê? Diante das 7 igrejas, elas são 2 igrejas irrepreensíveis, ou seja, são 2 testemunhas dentre as 7 igrejas que são irrepreensíveis e elas dão testemunho pleno do Evangelho de Deus. Amém? Então, pelo testemunho delas, as outras vão olhar para ela e vão ser restauradas. Por isso que, quando Deus ele associa as 2 testemunhas com 2 castiçais, ele está associando com a igreja de Esmirna e Filadélfia. Tá? No estudo sobre as 7 igrejas, falamos mais aprimoradamente sobre isso. Nesse aqui não tem como falar. Mas 2 castiçais em pé aponta para 2 igrejas. Agora, quando chama as 2 testemunhas de as 2 oliveiras, irmãos, aí você vai ter que ligar lá com o contexto de Zacarias 4, porque olha que interessante que vai dizer aqui. Vamos ler. Zacarias 4, a partir do verso 11 até o verso 14, que diz assim. Respondi mais, dizendo, né? Zacarias pergunta para o anjo, Zacarias ele se desperta do sono e pergunta para aquele anjo, né? Você tem que ler Zacarias 4 para entender. Que são essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Respondeu-lhe outra vez e disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem azeite de si dourado? E ele me falou, dizendo, não sabeis o que é isto? O anjo falando para Zacarias. E eu disse, não, meu senhor. Então ele me disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Irmãos, olha que interessante. O que era o contexto lá de Zacarias? O contexto do profeta Zacarias é um contexto onde o povo eles estão saindo de Babilônia. Você tem que fazer uma soma com Ageu, né? Uma soma com Amós também e com alguns outros profetas, tá? Mas Zorobabel e Ageu eles vão estar intrinsecamente ligados. E o contexto de Zorobabel e o contexto de Ageu e Esdras e Neemias também era um contexto que o povo estava saindo da Babilônia. E eles saindo da Babilônia, o povo estava saindo para fazer edificação. E diante de Deus, naquele contexto literal, você vai ter 2 pessoas que vão ser considerados como 2 ungidos naquela ocasião. Por quê? Porque no passado, irmãos, os homens que eram ungidos eram quem? Eram os reis, os profetas e os sacerdotes e sumos sacerdotes. Né? Na verdade, o sumo sacerdote ele tinha uma unção maior, vamos dizer assim. Então, diante do povo, o que era atribuído como ungido eram os reis e os sacerdotes. E a gente vai ver que naquele contexto da saída de Babilônia, 2 pessoas que eram consideradas como ungidos diante do povo eram justamente quem? Zorobabel e Josué. Então, estes homens, eles tiveram um papel importante no que? Quando o povo saiu da Babilônia, eles vão edificar aquela casa terrena, né? Aquela casa literal que foi uma tipologia da igreja. Então, no literal, eles vão iniciar a obra da casa de Deus. Mas assim como você tem o literal dessas coisas, Deus ele está querendo mostrar a realidade dessas coisas, tá? Então, Zorobabel e Josué, eles vão fazer esta edificação literal e isto traz uma correlação para os nossos dias, porque nos dias deles falava de uma casa terrena. Mas nos nossos dias fala de uma casa de realidade que é a própria igreja de Deus. Então, olha o que Deus vai dizer para esses homens assim. Né? O prumo na mão de Zorobabel, estes são 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Zacarias 4, verso 10. Então Deus está falando que o prumo que está na mão de Zorobabel aponta para esses 7 olhos. Zorobabel ele vai colocar o prumo desta casa terrena. E agora vai tratar sobre Josué. O sumo sacerdote Joé. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. E ele levará a glória. Olha que interessante. Então, tanto Zorobabel quanto Josué, eles foram aqui
levantados para trazer essa edificação da casa. Amém? Eles foram levantados para trazer essa edificação da casa. Então, quando você vai em Zacarias, o povo não tinha conhecimento das duas testemunhas lá do futuro. Eles não tinham esse conhecimento lá do Apocalipse, mas eles tinham conhecimento da lei e de alguma coisa dos profetas que existiam na época. Então, quando Zacarias teve aquela figura do azeite, ou melhor, a figura da menorá naquele contexto, ele teve a visão, essa visão dessas duas oliveiras ao lado da menorá, o povo conseguiu associar que os dois ungidos tratavam de Zorobabel e Josué. Percebe? Então, quando ele falou dos dois ungidos, obviamente o povo fez uma associação com Josué e Zorobabel. E qual foi a atribuição que esses dois homens tiveram naquele contexto? Foi justamente a edificação da casa de Deus, tá? Então, essas duas oliveiras do contexto histórico, que era Zorobabel e Josué, vão agora trabalhar e edificar a casa de Deus. Então, quando você olha lá para o Apocalipse, que fala de duas oliveiras, né, que está apontando lá, qual é o papel que Zorobabel e Josué tiveram no passado? Fazer a edificação da casa de Deus. Então, qual é o papel que as duas testemunhas vão ter lá no futuro? Fazer a edificação da casa de Deus. Amém? Então, o papel que eles tiveram no passado vai estar se repetindo lá no futuro, né? Vai estar se repetindo lá nas últimas coisas. Por quê, irmãos? Existe um estudo que eu fiz com bastante detalhes que a gente fez lá no Espírito Santo, um estudo que eu fiz aqui no canal. Vou deixar aqui a playlist, tá, no card. Você vai poder assistir essa playlist aqui no card, tá? Mas eu vou dar aqui um parênteses. Irmãos, a casa do Senhor somos nós, perfeito? A casa do Senhor somos nós. Mas quando os operários eles estão trabalhando de forma errada, quando os operários eles estão trabalhando de forma equivocada, o que acontece? Você tem um atraso nesta obra. Então imagina, você compra uma casa na planta, perfeito? Você compra uma casa na planta. E você, né, a sua obra da sua casa, ela corre de forma correta. Mas em determinado momento, algum funcionário, algum obreiro desta casa, alguma pessoa, algum arquiteto, enfim, qualquer pessoa que trabalha nesta casa, começa a fazer coisas erradas nessa casa, então o trabalho dessa casa começa a atrasar. Então a gente vai ver que assim como no contexto desses homens houve atrasos na casa que estava sendo edificada, assim também existe atrasos na edificação da casa de Deus. E o que seriam esses atrasos, irmãos? São justamente os ismos que entraram na igreja. E estes ismos são o que? São todas essas teologias, são todos esses pensamentos errados que entraram para dentro da igreja. Vou dar um exemplo para os irmãos. Nós vimos que a Bíblia ela é clara quanto à posição do arrebatamento ser depois da grande tribulação. E a gente vê que pessoas entraram e acrescentaram o pensamento dizendo que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Nós vemos que, por exemplo, Deus fala sobre você ter o direito de escolha, ou seja, você ter o seu livre-arbítrio, e vem pessoas e tiram o livre-arbítrio. Você vê que Paulo fala de uma determinada forma contra as obras da lei, e pessoas acrescentam as obras da lei. E uma infinidade de outras coisas. Então, estas coisas são os ismos que entraram na igreja, e quando eles entraram na igreja, isso fez com que a obra da casa de Deus se atrasasse. Então, é por isso que assim como lá no passado a obra de Deus ela acabou atrasando, isso acontece nos nossos dias, tá? Esse atraso ele está acontecendo nos nossos dias, e assim como Deus ele envia Zorobabel e Josué para começarem de novo o trabalho da casa, para fazerem o povo voltar ao trabalho, assim as duas testemunhas nos últimos dias vão estar fazendo, tá? Elas vão se levantar e baseado na repreensão delas, o povo vai ser repreendido a sair de falsas doutrinas. Então, existia até uns irmãos aqui, eu coloquei na comunidade, que eles falaram, não vai haver outro avivamento, sim. Quando se fala das duas testemunhas, elas vêm para restaurar aquilo que estava perdido, aquilo que estava deturpado, elas vêm para fazer a restauração dessa parte, tá? Então, vai ser um grande avivamento que vai acontecer nos últimos dias, e por meio das duas testemunhas, a igreja vai ser restaurada aquilo que era no início, tá? Vamos passar para o próximo slide.
Então olha que interessante que vai dizer assim. Vamos olhar para Josué e para Zorobabel. Né? Zorobabel era da descendência de Davi, da tribo de Judá, nos apresenta a ideia do reino apontado em Jesus como rei. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então você vê, o que está mostrando que o prumo da edificação dessa casa, no contexto literal, não podia ser os 7 olhos do Senhor, porque era uma casa literal. Mas quando ele está falando de Zorobabel aqui, ele está mostrando do verdadeiro prumo da casa de Deus, que é o quê? É o Espírito Santo. Então você percebe, Zorobabel, literalmente, ele colocou um prumo na casa de Deus. Colocou. Mas quando Deus ele falava assim que Zorobabel teria um prumo e esse prumo apontava para os 7 Espíritos de Deus, não podia estar falando do literal de Zorobabel. Mas Deus estava fazendo que a gente olhasse lá para aquele contexto, olhasse pelo contexto passado de Zorobabel e enxergasse o futuro. Por quê? Porque o prumo que estava na mão de Zorobabel não era os 7 olhos do Senhor, que são os 7 Espíritos, que está em Apocalipse. Tá? Mas sim, Cristo, ele é a pedra que tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos. Então você vê que aqui também é uma figura de Cristo que tem os 7 Espíritos e vai colocar este prumo, fundamento dessa casa, que é quem? É ele mesmo. Amém? Cristo, ele vai ser tipologicamente aqui como aquele que coloca o fundamento. Tá? E esses 7 olhos fala dos 7 olhos do Senhor, que são os 7 Espíritos que percorrem toda a terra. Então o fundamento, né, o prumo desta casa que dá a direção é o Espírito, os 7 Espíritos de Deus. Josué, ou melhor, Zorobabel, ele colocou um prumo literal, mas Cristo, por meio das 2 testemunhas tipificadas em Zorobabel também, vai estar colocando o quê? Os 7 Espíritos para ser tido como prumo nesta construção. E diz mais ainda, por isso diz o Senhor soberano, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, angular, para alicerce seguro, e aquele que confia jamais será abalado. Farei o juízo, a linha de medir, e a justiça, o fio do prumo. Então você vê, o prumo é os 7 Espíritos, que são 7 olhos, o fio do prumo é o juízo, e o granizo varrerá a falso refúgio e as águas não darão abrigo. E a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. Tá? Essa pedra é Cristo. E vai dizer sobre Josué assim, foi chamado de renovo, o seu nome é a expressão para Jesus. Veja, o nome de Josué é o mesmo nome Yeshua, Jesus, Yehoshua no hebraico. Sumo sacerdote com o nome salvação, mas que recebe também coroas apontando para aquele que exerce de forma plena ambos os ofícios. Josué ele vai ser chamado de sacerdote e vai receber coroas, né? Toma, digo, prata e ouro, faze coroas e põe na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadag. E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará um templo, o templo do Senhor, e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e o conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Né? E olha o que vai falar de Cristo em Efésios. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, no contexto histórico, Deus ele vai utilizar muitas alegorias. Ele vai utilizar alegorias de pedras, alegorias de prumo, alegoria de diversas coisas para mostrar certos elementos. Então, quando uma pessoa lá no contexto da primeira aliança, quando não havia sido revelado Cristo plenamente, ela olhava para essas coisas e viam coisas literais. Mas Deus ele vai utilizar figuras como Zorobabel e Josué para mostrar que assim como Cristo edificou, assim como esses homens, Zorobabel e Josué, trouxeram uma edificação à casa, o mesmo faria Cristo. Mas não de uma forma literal. Né? Assim como Josué usou um prumo literal para edificar a casa, Cristo também usaria um prumo, e esse prumo trata do Espírito. Então é por meio do Espírito que a casa vai ser edificada. Então no literal você vê Josué e Zorobabel edificando uma casa literal, mas no espiritual, na realidade, você vê Cristo, o ministério de Cristo por meio do seu povo, por meio das 2 testemunhas, trabalhando nesta casa. Tá? Então Zorobabel e Josué são figuras de Cristo, Zorobabel como uma figura de descendente de Davi, né?
que vai ser uma tipologia de rei, e Josué como uma figura de sacerdote, chamado justamente de Josué, que é Jesus o nome, que vai ser um sumo sacerdote que vai receber uma coroa, ou seja, Cristo ele é rei e sacerdote. Então esses dois personagens apontam para Cristo, mas em um outro aspecto eles também apontam para as duas testemunhas. Por quê? Porque as duas testemunhas fazem parte do corpo de Cristo. É aquilo que Cristo faz, as duas testemunhas vão fazer, porque elas são parte de Cristo, tá? Então esses dois homens, eles vão fazer a edificação da casa de Deus, assim como Cristo fez, e assim como as duas testemunhas vão restaurar a edificação dessa casa. Vamos para o próximo slide. Então olha que interessante que diz assim, né? Diz assim, olha que interessante, vamos olhar para o profeta Ageu. Olha como é importante esses profetas, tá? As pessoas nem sabem o que significa. O profeta Ageu significa festa, festivo, Hagai, apontando para quê? Para as festas de Deus. Então, nós vimos que Zorobabel e Josué, eles foram encarregados dessa edificação da casa. Mas no meio deste contexto, irmãos, no meio desse contexto da edificação, quando o povo saiu da Babilônia, nós vamos ver que vão ter vários momentos em que o povo vai parar com a edificação da casa. E este parar da edificação da casa é justamente esse atraso que está acontecendo. Tá? Eles receberam a ordem para edificar a casa, mas por vários problemas que aconteceram lá naquele contexto literal, houve um atraso dessa casa. A gente vai ver que vai ser dado um decreto, depois vai ser dado um outro decreto para que pare a construção, depois vem um decreto para que a construção inicie de novo. E quando a construção ela para, o povo ele fica na sua, não dá atenção para as coisas de Deus e fica dormindo. E Deus ele vai dizer o que para essas pessoas? Vai dizer bem assim. Olha que interessante. Isso está no profeta Ageu, do capítulo 1, do verso 1 a 7. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra ao Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a filho de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco. Comei, porém, não vos fartais, bebei, porém, não vos saciais. Vesti-vos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai nos vossos caminhos. O que ele estava querendo dizer aqui, irmãos? Que perceba que a casa do Senhor ela estava parada, ela não estava construída, ela não estava terminada. E o povo estava pensando nas suas próprias casas, nas suas próprias moradas, nas coisas terrenas. E Deus olhava para as pessoas e pensava: poxa, esse povo está olhando para as coisas terrenas, mas a minha casa não está terminada. Então Deus fala assim para o profeta Ageu, fala para esse povo, fala para Zorobabel, né? Poxa, esse povo, né, não tá parado, estão pensando na sua própria casa. E a minha casa, como é que fica? E a minha casa, como é que vai ficar? Como vai ficar a minha casa? Então olha o que vai acontecer depois. Do verso 14 ao verso 15 diz assim: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, olha só, ele levantou, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor, né, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, segundo ano do rei Dário. Então você vê aqui que estava chegando o dia das trombetas, inclusive, mas daí está no outro estudo que a gente fez. Então olha que interessante, o povo estava dormindo, irmãos. O povo estava dormindo, não estava pensando nas coisas de Deus. Deus desperta o espírito de Ageu e Ageu esperta Josué e Zorobabel, que são aquelas dois ungidos que a gente tratou. E Josué e Zorobabel, eles vão despertar o povo para quê? Para voltar à edificação da obra da casa de Deus. Então isso, irmãos, é para nós sim. É uma tipologia para nós do que vai acontecer no futuro. Por quê? Por quê, irmãos? Porque assim como Deus ele iniciou a edificação da casa de Deus, de Cristo, de Deus, lá no início com os apóstolos, quando
começaram a entrar os ismos dentro da igreja, a igreja passou a dormir e começou a colocar outros fundamentos, começou a colocar outras coisas e começaram a pensar nas suas próprias vontades. Então, o povo pensa na sua vontade, pensa na sua própria casa terrena, mas esquece de pensar na casa de Deus. Você percebe que então esta repreensão que estava sendo dado lá também serve para nós? Assim como aquele povo estava parado, não estava pensando na casa de Deus, assim também hoje nós estamos pensando na nossa própria casa. E a questão é que assim como Deus, ele despertou Zorobabel e Josué, e esses despertaram o povo, assim também nos últimos dias Deus vai levantar estas duas testemunhas e no mesmo propósito que teve Josué e Zorobabel, eles vão despertar o povo e o povo vai passar agora a voltar ao caminho e à edificação da casa de Deus. Você pode ver esse exemplo, irmão, quando você olha para a parábola das 10 virgens. Perceba que as 10 virgens, no início da parábola, elas estão acordadas. E quando começa a anoitecer, entardecer, elas dormem. E quando elas dormem, a gente vai ver que pessoas vão despertar estas mulheres. E algumas vão seguir o seu caminho, né, tendo as suas luzes e as outras não. Isso é uma figura para nós, por quê? Porque assim, irmãos, como aquelas 10 virgens dormiram, assim a igreja está dormindo. E assim como se ouve uma voz à meia-noite clamando para que ela se levantasse, assim vai haver uma voz nos últimos dias que vai clamar para que a igreja desperte e retome a construção da casa de Deus que está atrasada. Né? E é normal, irmãos, que quando você tem erros numa construção, quando você tem problemas, né, sejam tirados coisas erradas. Imagina você está construindo uma parede torta, você vai ter que derrubar aquela parede e construir de novo. Então, fundamentos, doutrinas e elementos que não fazem parte do Evangelho de Cristo, quando essas duas testemunhas se levantarem, elas vão limpar esses fundamentos, elas vão limpar essas peças, vão tirar isso e vão colocar o fundamento exato, vão colocar as peças exatas da casa e vão, né, acelerar o cumprimento e a edificação da casa de Deus, como vai dizer o profeta Zacarias, que vai dizer assim, né? Desculpa, o profeta Ageu. Olha só que interessante. Quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada àquela. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-se todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer o céu e a terra, né? E o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e virão as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Essa casa de glória e tomar as coisas preciosas das nações, você pode ver num vídeo que eu fiz chamado Dízimo de Abraão. Se eu lembrar, eu coloco o card aqui, eu coloco lá no final, tá? O dízimo de Abraão, eu trato sobre isso daqui, que é tremendo. Você vai ver que ele está citando o dízimo de Abraão aqui de forma implícita, tá? Mas depois você vai ver lá. Então, olha que interessante. Ele fala assim, encherei esta casa de glória. E a glória desta última casa, né? Ele fala que a glória desta última casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Deixa eu ver se eu tirei aqui. Encherei esta casa de glória. Eu acho que a pessoa esqueceu de colocar aqui. Mas depois vai dizer que a glória desta última casa será maior que a glória da primeira. Então veja. Deus ele desperta agora Zorobabel. E desperta Zorobabel, né? E desperta Josué. E esses despertam o povo. E o povo trabalha agora com afinco. E Deus fala, trabalhe. Tenham força, porque logo abalarei o céu e a terra e o mar, né? E diz assim, trarei as coisas preciosas das nações e encherei esta casa de glória. Aí eu pergunto para vocês, Deus no tempo de que Zorobabel e Josué terminaram de edificar a casa, ele abalou o céu e a terra? Não. Porque Deus estava mostrando no exemplo desses homens do passado o término da edificação da casa de Deus lá no futuro. Então, quando a verdadeira casa de Deus estiver terminada, que somos nós, aí sim, Deus vai abalar o céu e a terra. E a glória da última casa, que somos nós, será maior que a glória da primeira casa, ou seja, aquele tabernáculo terreno. Aquele tabernáculo teve sua glória,
mas o nosso tabernáculo, que é a casa de Deus, que é Cristo, será muito maior que a glória da primeira casa. Então, quando você olha no contexto literal, você vê Zorobabel e Josué junto com o povo edificando a casa. Quando você traz para o plano dos nossos dias, para o plano dos últimos dias, você vai ver as duas testemunhas junto com o povo restaurando aquilo que tinha sido tirado. E agora a casa de Deus volta a ser colocada os fundamentos e ela vai ser edificada novamente como foi no princípio. Porque depois da morte dos apóstolos, aí começaram a ser colocadas coisas erradas. E a igreja dormiu, né? E a casa está atrasada, irmãos. Mas agora, nos últimos dias, ela vai voltar a ser construída novamente como foi no princípio. Então vamos olhar para este slide aqui e analisar um ponto. Então nós temos que entender, irmãos, que o ministério das duas testemunhas, a primeira coisa é restauração, tá? Assim como Zorobabel e Josué, eles trouxeram essa restauração para voltar à edificação da casa, né? O povo vai voltar à edificação da casa. Você também tem um outro ponto, porque Deus ele não faz só ligação com Zorobabel e Josué. Mas você percebe que Zorobabel e Josué, eles vão ter um papel de restauração. E esse papel de restauração ele vai ser tipificado em Elias, que vai restaurar o povo à vontade de Deus. Mas a gente percebe que também fala de Moisés, né? A gente percebe que nas duas testemunhas tem uma ligação com Moisés, que Moisés vai estar fazendo os flagelos, vai estar fazendo uma série de coisas. E qual o papel específico para flagelos? Vamos dar uma analisada, tá? Vamos dar uma analisada e olhar de novo para o contexto de Apocalipse 11, que diz assim. Darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem. Olha só, o poder das duas testemunhas era para profetizar. E como se recebe o poder? Por meio do Espírito, como nós vamos ver daqui um pouquinho. Olha o que vai dizer mais. Darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros. Então, duas oliveiras está apontando para Zorobabel e Josué. Os dois candeeiros está apontando para Esmirna e Filadélfia, que são os dois candeeiros que estão em pé diante do Senhor de toda a terra, né? Que se acham em pé diante do Senhor da terra, tá? Se alguém pretende lhes causar dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende lhe causar dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem ela autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Irmãos, muitas pessoas não perceberam. Mas olhem com calma o Apocalipse 8 e 9, olha as trombetas, o que vai acontecer nas trombetas. Depois olhe para Apocalipse 15 e 16. Nós vamos ver que em Apocalipse 8 e 9 vai falar das trombetas de Deus. E quando você vai para Apocalipse 15, você vai ver que fala de flagelos. Você sabia que os mesmos flagelos que estão apontados nas duas testemunhas são os mesmos flagelos que vão estar sendo apontados nas taças e nas trombetas? Por quê, irmãos? Porque eu digo com toda certeza que quem irá fazer estes flagelos vai ser justamente quem? As duas testemunhas. Então, as duas testemunhas, a voz das duas testemunhas é que vai o quê? Executar as trombetas e os flagelos, tá? Porque elas que vão estar despertando o povo, fazendo sinais, e esses sinais vão ser tidos como trombetas e flagelos. Deus ele vai usar a alegoria de anjos? Sim, vai. Por quê? Porque estes anjos, eles são uma tipificação do quê? Daqueles 7 anjos que estão lá nas 7 igrejas no início. E olha que interessante, a gente vai ver que João, ele vai receber as palavras de Cristo, e essas palavras vão ser entregues para as 7 igrejas. E as palavras de Cristo não era como uma grande trombeta. Então, quando Cristo dá 7 palavras para 7 igrejas, é como se ele estivesse entregando 7 trombetas para João. E João entrega essas mesmas 7 trombetas para 7 anjos das 7 igrejas. Então, aqueles 7 anjos das 7 igrejas vão ser os mesmos 7 anjos que vão estar o quê? Tocando trombeta. E qual era a função daqueles 7 anjos das 7 igrejas? Era justamente preparar a igreja, levando para elas o que? Palavra de arrependimento.
né? Então você vê que aqueles 7 anjos estão levando 7 palavras de Cristo, e essas 7 palavras eram de repreensão, e eles vão fazer o que depois lá? Sinais. Então você vê que aqueles 7 anjos, eles tipificam sim as 2 testemunhas que vão estar preparando a igreja, irmãos, tá? Então, assim como os 7 anjos fazem trombetas e pragas, assim as 2 testemunhas também vão fazer a mesma coisa. Por quê? Porque num contexto Deus está mostrando 7 anjos, e num outro contexto Deus está mostrando 2 testemunhas, ok? É que é óbvio que quando essas testemunhas estiverem agindo, estiverem profetizando, os anjos de Deus é que vão estar executando os flagelos. Elas vão dar a ordem de fazer os flagelos, mas quem vai executar os flagelos são anjos. Então por isso que fala de anjos e fala de testemunhas, porque as testemunhas falam e os anjos é que derramam, tá? Então você vê que tudo se encaixa, né? Então enquanto eles estão o quê? Preparando a igreja, eles estão demonstrando o seu testemunho para o mundo. Amém? Então você pode associar isso. Hoje você fica ciente de que as 2 testemunhas, elas têm ligação com 7 anjos que vão estar, além de preparando a igreja, vão estar executando flagelos sobre o mundo. E você sabia que isso já estava profetizado muito antes, irmãos? Lá no profeta Joel, depois em Atos 2, vai estar dizendo. Então preste atenção, olha o que diz aqui. Darei poder às minhas 2 testemunhas para que profetizem. Amém? Darei poder às minhas 2 testemunhas para que profetizem. Deixa eu ver se eu botei um outro contexto aqui, que eu queria mostrar para os irmãos. Em Atos capítulo 2, eu esqueci de mostrar aqui, tá? Eu vou citar de cabeça aqui. Em Atos capítulo 2, verso 8 diz assim: Mas descerei sobre vós o Espírito Santo, e receberei poder, e sereis minhas testemunhas, né, em Jerusalém, Israel e até os confins da terra. Então você veja que legal. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, Cristo diz que o Espírito Santo vai descer sobre os apóstolos, e eles vão receber poder e vão ser as suas testemunhas e em Jerusalém e até em todas as nações. Olha que tremendo. Então você vê que Cristo derramaria o seu Espírito sobre os apóstolos, e eles seriam testemunhas em Jerusalém e sobre as nações. Então você pode entender que para você ser testemunha, você tem que receber o poder do Espírito. E olha só o que vai associar ainda esse poder do Espírito, que vai dizer assim, preste atenção. Só lembrando que você tem que lembrar que as 2 testemunhas, elas vão estar fazendo flagelos. Elas vão estar recebendo poder, e com esse poder elas vão profetizar e fazer sinais. E olha o que vai dizer em Atos 2, diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Opa! O que nós vemos aqui? Darei poder às minhas 2 testemunhas para que profetizem. Olha que tremendo. Deus daria poder às 2 testemunhas para que profetizem. E aqui nós vamos ver que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Para quê? Para que os vossos filhos e as vossas filhas profetizem. Olha a ligação de contexto que nós temos aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui, né? Profetizem. Olha lá. Poder. Profetizem aqui também. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito, e vossas filhas e vossos filhos profetizarão. E o derramar do Espírito, conforme nós vimos em Atos 1 capítulo 8, é o que? Dar poder para ser testemunha. E diz assim: os vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Olha que interessante, irmãos. Mostrarei o que? Prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí eu pergunto para vocês, irmãos. As 2 testemunhas, elas vão estar no contexto antes do grande e glorioso dia do Senhor. Mas lá em Atos 2, quando foi derramado o Espírito Santo, pergunto para vocês, os apóstolos, né, eles fizeram grandes poderes ao ponto de ter prodígios no céu, em cima na terra, embaixo na terra, né, sangue, vapor e coluna de fumaça? Não. Porque essa profecia que está em Atos 2 e Joel capítulo 2,
ela tem uma parte que se cumpre lá em Atos 2, mas ela tem uma parte que vai se cumprir lá nos últimos dias, quando Deus ele vai dar o poder para as duas testemunhas, assim como deu para os apóstolos lá no início. Só que assim como Elias teve uma porção do Espírito e Eliseu teve uma dupla porção do Espírito, assim também, né, a gente vai ver que os apóstolos eles tiveram uma porção do Espírito e as duas testemunhas vão ser dupla porção do Espírito. Tá? As duas testemunhas vão ter uma dupla porção do Espírito. E essa dupla porção do Espírito é que vai fazer o quê? Tocar as trombetas e fazer os sinais lá na saída do povo do cativeiro dos últimos dias. Tá? Então olha só que interessante. No texto vai dizer assim para nós: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esta expressão antes aqui no original hebraico, irmão, não é no sentido de que não, tem que vir antes. Não, é no sentido que vem na face, na cara, juntamente, proximamente. Então, ele diz assim que vai mostrar essas coisas, vai dar sinais, prodígios na terra, sangue, vapor e coluna de fumaça, nas proximidades do dia do Senhor. Então você vê que as duas testemunhas que estão aqui, irmãos, elas estão próximas ao dia do Senhor, fazendo estes sinais que estão apontados aqui, tá? Só que aqui nesse contexto diz o quê? Que Deus vai dar poder para os servos e para as servas, para os filhos e para as filhas. Então você percebe que esses mesmos que estão aqui são os mesmos que estão aqui? Então aqui vai ser apontado como duas testemunhas, mas aqui vai ser apontado como servos e servas. Por quê, irmãos? Porque Deus ele vai dar poder para a igreja nos últimos dias. Homens e mulheres que vão receber a unção de Moisés e Elias para restaurar, para repreender e para libertar o povo da escravidão. E quem fez isso no passado, irmão? 2 homens. Olha que interessante, né? Isso está no contexto de Moisés, no slide passado que diz assim. Olha lá que interessante. Será que eu não anotei o texto? Eu acho que eu não anotei. Tá? Acho que eu não anotei aqui. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, irmãos, nós vamos ver que quando Deus ele foi tirar o povo do Egito, Deus levantou Moisés e Arão. Ele não podia levantar Elias porque Elias não tinha nascido. Mas ele levantou Moisés e Arão. E Moisés e Arão, agora o que eles vão fazer? Moisés e Arão vão tirar o povo da terra do Egito por meio de quê? Sinais e prodígios. E esses sinais e prodígios na terra do Egito vão dar o testemunho de que apenas Deus é Deus. Por que Deus utilizou a figura então de Moisés aqui no contexto das duas testemunhas? Para que você olhasse para o contexto de Moisés, que assim como Deus estava tirando o povo do Egito por meio de sinais e prodígios, a gente vai ver que nos últimos dias Deus vai tirar o povo deste mundo por meio de sinais e prodígios. Lá no contexto do Êxodo, ele vai usar duas testemunhas que são Moisés e Arão, e nos últimos dias ele vai utilizar a igreja neste espírito de Moisés e Elias como duas testemunhas, tá? Isso é tremendo, irmãos. Então, a igreja, não toda a igreja, mas aquela parte irrepreensível da igreja vai receber o quê? O Espírito do Senhor, uma dupla porção desse Espírito, e vai profetizar para o mundo, e vai dar testemunho da vontade de Deus, e vai repreender a própria igreja que está em erro. Então vai se cumprir o que vai dizer aqui em Malaquias capítulo 4, do 4 ao 6. Olha que interessante. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel. Então olha só. Lei de Moisés, ou seja, retornem para a lei de Moisés, meu servo, porque na lei de Moisés fala para não ter ídolos, fala para não ter uma série de coisas, e lá no Apocalipse a gente vai ver que vai se levantar um ídolo que é quem? A besta. Então, olhem para a lei de Moisés que fala para não ter ídolos, o qual lhe prescrevi em Horebe, a saber, para todo Israel, os estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, olha que interessante, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós já vimos essa expressão, não vimos? Olha o que diz lá. Vamos ler de novo aqui. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais, né? Embaixo na terra, sangue, fogo e vapor.
e de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E o que vai falar para Elias? Olha lá. Olha que interessante. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais, ou seja, a restauração, aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tá? Então quer dizer, Deus vai enviar Elias e vai enviar mais profetas aqui? Não. Porque Deus está mostrando estes profetas que estão aqui, fazendo estes sinais, né? Ele está associando com Elias que está aqui. Deus ele não vai enviar Elias, irmãos. Deus ele vai enviar a unção de Elias e Moisés, que vai ser derramado sobre os servos e servas, e eles vão ser chamados de 2 testemunhas lá em Apocalipse, e vão receber poder para profetizar durante 1260 dias. Tá? E além deles fazerem essas profecias, eles vão restaurar o fundamento da casa, vão terminar a edificação da casa que está atrasada, tirando todos esses ismos que nós temos, e vão trazer o verdadeiro e grande avivamento com a dupla porção do Espírito que vai estar sobre eles. Tá? Então, irmãos, as 2 testemunhas quem são? As 2 testemunhas é o próprio povo de Deus, uma parte do povo de Deus que vai estar ungido com esse espírito de Moisés e Elias, como fala em Atos 2, servos e servas que vão profetizar, trazer um grande avivamento, o último avivamento sobre a terra, que vai ser chamada de chuva serôdia, que vai regar a terra e agora vai preparar o Senhor para que ele faça o seu plantio. Tá? Então, isto é o contexto que está aparecendo aqui, irmãos. Estas 2 testemunhas não é Moisés e Elias que vão descer do céu e vão fazer sinais. E é interessante você notar, irmãos, olha só, como nesses últimos dias nós temos visto que muitos Elias têm se levantado, né? Muitos Elias têm se levantado, irmãos. Né? Até estava conversando com o irmão esses dias, tem um falso Elias aí na internet que faz sinais, que diz que vai chover, mas ele prega um monte de coisa errada, diz que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Está ensinando besteira, está se dizendo Elias, está dizendo que o Senhor mesmo fala com ele e faz sinais, e se diz que se as 2 testemunhas. Tem um outro canal aqui na internet, né, que está dizendo que Elias, Moisés e Elias são Pedro e João, coisa absurda, né? São coisas absurdas. E Pedro e João vão se levantar como 2 testemunhas. Então, eles estão olhando para o literal vendo 2 pessoas. Só que você vê no contexto de Apocalipse 11, você vai ver que são 2, você vai ver que tem 5 profetas falando ali. Fala de Jeremias, fala de Elias, fala de Moisés, fala de Ageu, fala de Abacuque. Naquele contexto de Apocalipse 11. Mas a gente vai ver que fala que o seu cadáver, ou seja, o seu corpo, fala de um corpo só. Então são 2 testemunhas, 5 profetas que aparecem ali e um corpo só. Por quê? Porque essas 2 testemunhas vão fazer parte de apenas um corpo, que é a igreja. Tá? Então, assim como Deus levantou Moisés e Arão de dentro do povo judeu, do povo hebreu no caso, assim Deus ele vai levantar de dentro do povo aqueles que estão irrepreensíveis, como Esmirna e Filadélfia, que vão ser 2 castiçais em pé diante de Deus, e estes 2 vão trazer o povo para a edificação novamente da casa de Deus. Tá? É isso que está dizendo todo o contexto de Apocalipse 11. Existe mais um texto aqui interessante que eu quero mostrar para os irmãos. Já estamos em 48 minutos, que diz assim. Olha que interessante que fala para nós. Né? Diz assim. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Então você vê, falando de Israel aqui, e falando de Jacó. Olha que interessante. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último. Ligando lá com Esmirna, que fala, eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há Deus. Quem há como eu, que feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, declara e exponha perante mim, que esse anuncia as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir? Não vou nos anunciei. Vós sois as minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim?
Não há outra rocha que eu não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, versos 5 a verso 8. Então você vê que Deus, ele associa Jacó, o povo de Israel, às suas duas testemunhas, tá? Ele vai fazer esta associação. Por quê, irmãos? Deixa eu botar outra câmera aqui. Porque as duas testemunhas, irmãos, ela fala do povo de Deus, tá? Então, para resumir aqui para os irmãos, as duas testemunhas são pessoas que vão estar irrepreensíveis nos últimos dias, que vão se levantar como duas testemunhas irrepreensíveis e vão exortar o povo para que retorne para o caminho de Deus. Estas duas testemunhas irrepreensíveis, pelo seu exemplo, elas vão demonstrar o que deve ser feito para que as outras pessoas se convertam do seu caminho. Assim como Elias restaurou o povo para que voltasse para os caminhos de Deus, e assim como Moisés conduziu o povo para fora da terra do Egito, essas duas testemunhas vão tirar o povo da Babilônia e vão dizer assim: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus flagelos. Assim como Deus mandou o povo sair do Egito, e assim como Deus mandou Ló sair de Sodoma e de Gomorra, tá? Então o principal papel é a restauração, e elas vão tirar o povo aí deste contexto de Babilônia e vão levá-las para onde? Para o deserto. Então elas vão morrer para dar vida para que o povo vá para o deserto. E lá no deserto o povo também vai fazer sinais, tá? Mas aí já é um outro assunto que a gente vai falar futuramente, tá bom? É um assunto um pouco difícil, irmãos, tá? Tá aparecendo no meu WhatsApp, aí você pode entrar em contato comigo. Vou estar respondendo na medida do possível. Vou deixar aqui no final do vídeo algumas coisas importantes sobre esse assunto. Deixar alguns vídeos aqui que eu acho que são importantes. Você vai clicar lá. E vou deixar alguns cards também, tá? Você vai poder ser direcionado para esses vídeos. Eu vou deixar vídeos, não vou deixar só no início um card, mas aqui eu vou botar no final alguns vídeos importantes, tá? Então se inscreva no YouTube aí, acesse as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui. Se os irmãos não compreenderam o estudo, que não é fácil, né? Veja o vídeo mais uma vez, analise o vídeo mais uma vez e também você pode mandar suas dúvidas para mim, tá? Veja o primeiro vídeo e veja esse segundo para você entender com mais aí detalhes, tá bom? Deus abençoe, eu vou finalizar esse vídeo por aqui para poder terminar de fazer a edição. Fiquem na paz de Cristo.